Capítulo 68. O vergalho. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento, era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente essas únicas palavras: "Não, perdão, meu senhor, perdão." Mas o primeiro não fazia caso e, à casa súplica, respondia com uma vergalhada nova. "Toma, diabo," dizia ele, "toma mais perdão, bêbado." "Meu senhor," gemia o outro. "Cala a boca, besta," replicava o vergalho. Parei, olhei, justos céus, quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. "É, sim, nhonhô." "Fez-te alguma coisa?" "É um vadio e bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber." "Está bom. Perdoa-lhe," disse eu. "Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado." Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjecturas. Segui caminho, a desfiar uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora é que ele se desbancava, comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Capítulo 69. Um grão de sandice. Este caso faz-me lembrar um doido que conheci. Chamava-se Romualdo e dizia ser Tamerlão. Era a sua grande e única mania e tinha uma curiosa maneira de a explicar. "Eu sou o ilustre Tamerlão," dizia ele. "Outrora fui Romualdo, mas adoeci e tomei tanto tártaro, tanto tártaro, tanto tártaro, que fiquei tártaro. E até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros." Pobre Romualdo, a gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria, e com razão. Eu não lhe acho graça nenhuma. Ouvida tinha algum xiste, mas assim contada no papel e a propósito de um vergalho recebido e transferido, força é confessar que é muito melhor voltar à casinha da Gamboa. Deixemos os Romualdos e Prudêncios. Capítulo 70. Dona Plácida. Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor. Envelheceu, enagreceu, apodreceu, e o proprietário deitou abaixo para substituir por outra, 3 vezes maior, mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre, um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Vê agora a neutralidade deste globo que nos leva através dos espaços como uma lancha de náufragos que vai dar à costa? Dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão esse canto de terra que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco, designou as alfaias mais idôneas e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Eu levei para lá alguns livros e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta e, a certos respeitos, verdadeira dona da casa.
Custou-lhe muito a aceitar a casa, farejara a intenção e doía-lhe o ofício, mas afinal cedeu. Creio que chorava, a princípio, tinha nojo de si mesma. Ao menos, é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses. Falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria engariá-la e não me dava por ofendido. Tratava-a com carinho e respeito, forcejava por obter-lhe a benevolência. Depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido, e não sei que outros toques de novela. Dona Plasta não rejeitou uma só página da novela, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos 3 juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato, fiz um pecúlio de 5 contos. Os 5 contos achados em Botafogo, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites, diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. Capítulo 71. O senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro, não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E, realmente, expedir alguns magros capítulos para este mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem, folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas, e, se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Capítulo 72. O bibliômano. Talvez suprima o capítulo anterior. Entre outros motivos, há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito, e eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai, daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior a ver se lhe descobre o despropósito. Lê, relê, treslê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra e as restantes. Examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, esfrega-as no joelho, lava-as e nada, não acha o despropósito. É um bibliômano. Não conhece o autor. Este nome de Brás Cubas não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume, por acaso, no pardieiro de um alfarrabista. Comprou-o por 200 réis, indagou, pesquisou, esgaravatou e veio a descobrir que era um exemplar único. Único, vós que não só amais os livros, senão que padeceis a mania deles. Vós sabeis muito bem o valor desta palavra e adivinhais, portanto, as delícias do meu bibliômano. Ele rejeitaria a coroa das Índias, o papado, todos os museus da Itália e da Holanda, se os houvesse de trocar por esse único exemplar. E não porque seja o das minhas memórias, faria a mesma coisa com o almanaque de Laemmert, uma vez que fosse único. O pior é o despropósito. Lá continua o homem inclinado sobre a página com uma lente no olho direito.
todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade, se a houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento, passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell a caminho do poder. Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor, aos goles. Um exemplar único. Capítulo 73. O Lucien. O despropósito fez-me perder outro capítulo. Que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos esses solavancos? Já comparei o meu estilo ao andar dos ébrios. Se a ideia vos parece indecorosa, direi que ele é o que eram as minhas refeições com Virgília, na casinha da Gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, o nosso Lucien. Vinho, frutas, compotas. Comíamos, é verdade, mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices, uma infinidade desses apartes do coração. Aliás, o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo temperar o nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugiava-se num canto do canapé, ou ia para o interior ouvir as denguices de Dona Plácida. 5 ou 10 minutos depois, reatávamos a palestra, como eu reato a narração, para desatá-la outra vez. Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso costume convidá-lo, na pessoa de Dona Plácida, a sentar-se conosco à mesa, mas Dona Plácida não aceitava nunca. Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia Virgília. Virgem Nossa Senhora, exclamou a boa dama alçando as mãos para o teto. Não gosto de Iaiá? Mas então de quem é que eu gostaria neste mundo? E pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, fixamente até molharem-se os olhos, de tão fixo que era. Virgília acariciou-a muito. Eu deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido. Capítulo 74. A história de Dona Plácida. Não te arrependas de ser generoso. A pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida. E, conseguintemente, este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra e ela contou-me em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos. Já então, ralava coco e fazia não sei que outros trabalhos de doceira, compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16 casou com um alfaiate, que morreu tísico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva e moça, ficaram a seu cargo a filha, com 2 anos, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar a 3 pessoas, fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também, de dia e de noite, com afinco, para 3 ou 4 lojas, e ensinava algumas crianças do bairro a 10 tostões por mês. Com isso iam-se passando os anos, não a beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções. Aqui resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito, não sendo, porém, mais delicado que os outros. Dona Plácida despediu-o do mesmo modo e, depois de o despedir, chorou muito. Continuou a cozer para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade. Mortificava a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lhe pediam, e bradava:
Queres ser melhor do que eu? Não sei de onde te vêm essas fudúcias de pessoa rica, minha camarada. A vida não se arranja à toa, não se come vento. Ora esta, moços tão bons como o Policarpo da venda, coitado, esperas algum fidalgo, não é? Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio, queria ser casada, sabia muito bem que a mãe o não fora e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas. Mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa. Trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão e os olhos ao candeeiro para comer e não cair. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição. E continuou a trabalhar. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha e não fazia nada, a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo quando tinha de ir entregar costuras. A gente das lojas arregalava e piscava os olhos, convencida de que ela a levava para colher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos. A mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se um instante e continuou logo. Minha filha fugiu-me. Foi com um sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas tão triste que pensei em morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por esse tempo que conheci a família de Yaya. Boa gente que me deu o que fazer e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, um ano, mais de um ano, agregada, costurando. Saí quando Yaya casou. Depois vivi como Deus foi servido. Olhe os meus dedos, olhe estas mãos. E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas de agulha. Não se cria isto à toa, meu senhor. Deus sabe como é que isso se cria. Felizmente, Yaya me protegeu e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua pedindo esmola. Ao soltar a última frase, Dona Plácida teve um calafrio. Depois, como se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada. E começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fidúcias, como lhe dizia a mãe. Enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim. Capítulo 75. Comigo. Podendo acontecer que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo anterior, observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo, logo depois que Dona Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isto. Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora na vida de Dona Plácida. Via outros dias, durante semanas inteiras. Gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé. Ao acender os altares nos dias de festa, ela gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Nessa conjunção de luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse, podia dizer aos autores de seus dias: aqui estou, para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez. Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos, no momento de simpatia. Capítulo 76. O estrume. Súbito deu-me a consciência em repelão, acusou-me de ter feito capitular a probidade de Dona Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha abaixado a esse ofício, custa de obséquios e dinheiro.
E foi o que me disse a consciência. Fiquei uns 10 minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da fascinação exercida por Virgínia sobre a ex-costureira, na gratidão desta, enfim, da necessidade. Notou a resistência de Dona Plácida às lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os silêncios, os olhos baixos e a minha arte em suportar tudo isso, até vencê-la. E repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade. Era uma compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude, o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou e eu fui abrir a porta a Virgília. Capítulo 77. Entrevista. Virgília entrou risonha e sossegada. Os tempos tinham levado os sustos e vexames. Que doce que era vê-la chegar nos primeiros dias envergonhada e trêmula. Ia de sege, velado o rosto, envolvida numa espécie de mantel, que lhe disfarçava as ondulações do talhe. Da primeira vez deixou-se cair no canapé, ofegante e escarlate com os olhos no chão e, palavra, em nenhuma outra ocasião a achei tão bela, talvez porque nunca me senti mais lisonjeado. Agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e vexames. As entrevistas entravam no período cronométrico. A intensidade do amor era a mesma. A diferença é que a chama perdera o treslocado dos primeiros dias para constituir-se um simples feixe de raios, tranquilo e constante, como nos casamentos. Estou muito zangada com você, disse ela sentando-se. Por quê? Porque não foi lá ontem, como me tinha dito. O Damião perguntou muitas vezes se você não iria, ao menos, tomar chá. Por que é que não foi? Com efeito, eu havia faltado a palavra que dera e a culpa era toda de Virgília. Questão de ciúmes. Essa mulher esplêndida sabia que o era e gostava de o ouvir dizer. Fosse em voz alta ou baixa, na antevéspera, em casa da baronesa, valsara 2 vezes com o mesmo Peralta, depois de lhe escutar as cortesanices ao canto de uma janela. Estava tão alegre, tão derramada, tão cheia de si, quando descobriu entre as minhas sobrancelhas a ruga interrogativa e ameaçadora, não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria, mas deitou ao mar o Peralta e as cortesanices. Veio depois a mim, tomou-me o braço e levou-me a outra sala, menos povoada, onde se me queixou de cansaço e disse muitas outras coisas com o ar pueril que costumava ter, em certas ocasiões, e eu ouvia quase sem responder nada. Agora mesmo custava-me responder alguma coisa, mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência. Não, eternas estrelas, nunca vi olhos mais pasmados, a boca semi-aberta, as sobrancelhas arqueadas, uma estupefação visível, tangível, que se não podia negar. Tal foi a primeira réplica de Virgília. Abanou a cabeça com um sorriso de piedade e ternura, que inteiramente me confundiu. Ora, você! E foi tirar o chapéu, lépida, jovial, como a menina que torna do colégio. Depois veio a mim, que estava sentado, deu-me pancadinha na testa, com um só dedo, a repetir. Isto, e eu não tive remédio, senão rir também. E tudo acabou em galhofa. Era claro que me enganara. Capítulo 78. A presidência. Certo dia, meses depois, entrou Lobo Neves em casa, dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província. Olhei para Virgília, que empalideceu. Ele, que a viu empalidecer, perguntou-lhe: "A modo que não gostaste, Virgília?" Virgília abanou a cabeça. "Não me agrada muito", foi a sua resposta. Não se disse mais nada, mas de noite Lobo Neves insistiu no projeto um pouco mais resolutamente do que de tarde. 2 dias depois declarou à mulher que a presidência era coisa definitiva. Virgília não pôde dissimular a repugnância que isto lhe causava. O marido respondia a tudo com as necessidades políticas.
Não posso recusar o que me pedem, é até conveniência nossa, do nosso futuro, dos teus brasões, meu amor, porque eu prometi que serias marquesa, e nem baronesa estás. Dirás que sou ambicioso? Sou deveras, mas é preciso que me não ponhas um peso nas asas da ambição. Virgília ficou desorientada. No dia seguinte, achei-a triste, na casa de Gamboa, à minha espera. Tinha dito tudo à dona Plácida, que buscava consolá-la como podia. Não fiquei menos abatido. Você há de ir conosco, disse-me Virgília. Está doida? Seria uma insensatez. Mas então é preciso desfazer o projeto. É impossível. Já aceitou? Parece que sim. Levantei-me, atirei o chapéu a uma cadeira e entrei a passear de um lado para outro, sem saber o que faria. Cogitei largamente e não achei nada. Enfim, cheguei-me a Virgília, que estava sentada, e travei-lhe da mão. Dona Plácida foi à janela. Nesta pequenina mão está toda a minha existência, disse eu. Você é responsável por ela. Faça o que lhe parecer. Virgília teve um gesto aflitivo. Eu fui encostar-me ao consolo fronteiro. Decorreram alguns instantes de silêncio. Ouvíamos somente o latir de um cão. E não sei se o rumor da água que morria na praia. Vendo que não falava, olhei para ela. Virgília tinha os olhos no chão, parados, sem luz, as mãos deixadas sobre os joelhos, com os dedos cruzados, na atitude da suprema desesperança. Noutra ocasião, por diferente motivo, é certo que eu me lançaria aos pés dela e a ampararia com a minha razão e a minha ternura. Agora, porém, era preciso compeli-la ao esforço de si mesma, ao sacrifício, à responsabilidade na nossa vida comum e, consequentemente, desampará-la, deixá-la e sair. Foi o que fiz. Repito, a minha felicidade está nas tuas mãos, disse eu. Virgília quis agarrar-me, mas eu já estava fora da porta. Cheguei a ouvir um prorromper de lágrimas e digo-lhes que estive a ponto de voltar para as enxugar com um beijo, mas subjuguei-me e saí. Capítulo 79. Compromisso. Não acabaria se houvesse de contar pelo miúdo o que padeci nas primeiras horas. Vacilava entre um querer e um não querer, entre a piedade que me empuxava à casa de Virgília e outro sentimento. Egoísmo, supunhamos, que me dizia: fica, deixa a sós com um problema, deixa que ela o resolverá no sentido do amor. Creio que essas duas forças tinham igual intensidade. Investiam e resistiam ao mesmo tempo, com ardor, com tenacidade, e nenhuma cedia definitivamente. Às vezes sentia um dentezinho de remorso. Parecia-me que abusava da fraqueza de uma mulher amante e culpada, sem nada sacrificar nem arriscar de mim próprio. E, quando ia a capitular, vinha outra vez o amor, e me repetia o conselho egoísta, e eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de a ver e receoso de que a vista me levasse a compartir a responsabilidade da solução. Por fim, interveio um compromisso entre o egoísmo e a piedade. Eu iria vê-la em casa e só em casa, em presença do marido, para lhe não dizer nada, à véspera do efeito da minha intimação. Deste modo, poderia conciliar as duas forças. Agora que isto escrevo, quer-me parecer que o compromisso era uma burla, que a piedade era ainda uma forma de egoísmo e que a resolução de ir consolar Virgília não passava de uma sugestão de meu próprio padecimento. Capítulo 80. De secretário. Na noite seguinte, fui efetivamente à casa do Lobo Neves. Estavam ambos, Virgília muito triste, ele muito jovial. Juro que ela sentiu certo alívio quando os nossos olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura. Lobo Neves contou-me os planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções. Estava tão contente, tão esperançado. Virgília, ao pé da mesa, fingia ler um livro, mas por cima da página olhava-me de quando em quando, interrogativa e ansiosa. O pior, disse-me de repente o Lobo Neves, é que ainda não achei secretário. Não?
Não, e tenho uma ideia. Ah, uma ideia. Quer você dar um passeio ao norte? Não sei o que lhe disse. Você é rico, continuou ele. Não precisa de um magro ordenado, mas, se quisesse obsequiar-me, ia de secretário comigo. Meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si. Encarei o Lobo Neves fixamente e imperiosamente a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto. Nem sombra disso. O olhar vinha direito e franco. A placidez do rosto era natural, não violenta. Uma placidez salpicada de alegria. Respirei e não tive ânimo de olhar para Virgília. Senti por cima da página o olhar dela e me pedia a mesma coisa. E disse que sim, que iria. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário era resolver as coisas de um modo administrativo.